Boa tarde, pessoal. Primeira coisa, eu queria agradecer a oportunidade, né, em nome da MSD, agradecer a oportunidade, o convite feito aí pelos pecuaristas associados aí com a Zebu do Cerrado, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês um tema que a gente acha muito importante e eu vim aqui hoje apresentar sobre saúde de bezerros e eu resolvi não só falar sobre as doenças do bezerro, os tratamentos de bezerros e tal, eu vim falar o que a MSD acredita na prevenção dessas doenças, né? Como que a gente vai evitar mortalidade, o que a gente pode fazer, quais são os protocolos sanitários adequados, né? O que a gente acredita ser adequado para cada fase desse bezerro, tá? Do nascimento desse bezerro até a desmama, tá? Qualquer dúvida pode interromper, estou à disposição para perguntas, tá? E mais uma vez, muito obrigado, doutor Evandro, pela oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. Então vamos lá, tá? Para começar, né, para falar de saúde de bezerro, do nascimento da desmama, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás, porque eu acho impossível a gente falar de bezerro, de nascimento de bezerro, sem a gente falar um pouco de estação de monta, né, a importância dessa estação de monta, a organização dessa maternidade, porque tudo isso influencia na saúde do nosso bezerro, né? Na palestra anterior ele falou bastante sobre isso, score de vaca corporal, score corporal das vacas, né? Quanto melhor as vacas estão, melhor é o leite, melhor a quantidade de leite, né? Então isso tudo é muito importante, tá? Então nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre esses dois assuntos, tá? E aí nós vamos entrar nos cuidados com o recém-nascido, tá? Manejo dos bezerros aos 30 dias de vida, aos 120 dias de vida e aos 150 dias de vida, tá? E aí, para a gente chegar na desmama, né? Hoje nós temos duas desmamas, dois tipos, né? A desmama confinada e a desmama a pasto, tá? A desmama confinada tem sido cada vez mais frequente, justamente pela oferta de pastagem, né? De forragem, que fica muito pouco agora na época da seca, então as pessoas estão cada vez mais utilizando essa tecnologia, né? E os protocolos são diferentes, sim. Se a gente for pensar em protocolos sanitários, os protocolos são diferentes, a gente pode usar coisas diferentes, produtos diferentes nesses animais, tá? Então, um pouquinho da estação de monta, né? A estação de monta, ela permite, né, um melhor controle zootécnico, né, dos índices zootécnicos da fazenda, a gente agrupa tudo ali. Normalmente esses animais que estão na estação de monta são animais identificados, né, então a gente consegue planilhar ou trabalhar com algum programa de gestão, isso é muito importante, né? A gente consegue programar o nascimento desses bezerros na melhor fase de vida. Ele falou um pouco sobre isso, eu tenho um gráfico aqui também bem interessante da BCZ, que são dados antigos de 48 anos atrás, que eles já estavam falando sobre isso, sobre o bezerro que nasce no cedo, e isso é um assunto ainda hoje que ainda está na roda, né? A gente ainda está falando disso, isso é moderno hoje em dia, né? A gente ainda falar sobre isso, tá? A gente consegue ter lotes de bezerros mais homogêneos, né? A gente consegue padronizar melhor esses animais. Isso tudo influencia na saúde desse bezerro, né? E no final das contas, a gente tem um melhor retorno na venda desses animais, né? É muito melhor a gente vender um lote de animais maior, mais homogêneo, do que a gente ficar vendendo 10, 15 ou 50 animais. É muito melhor a gente vender um lote grande. A gente sabe que o nosso poder de negociação do pecuarista é muito maior nessa situação, tá? E a otimização da mão de obra, né? Quando a gente otimiza a mão de obra, a gente melhora tudo. A gente consegue olhar mais perto esses bezerros que estão na maternidade. Esses partos vão ser todos concentrados. Então a equipe da fazenda está focada naquilo ali. Tem outro serviço, mas tem uma equipe focada naquilo ali. É por um período só. A gente consegue fazer esse trabalho com muito mais eficiência. Então a estação de monta é de fundamental importância, também pensando na saúde desse bezerro quando ele nascer lá na frente, tá? Aqui está o gráfico que eu falei, tá? É da Embrapa, tá até lá Uberaba, 1975, são dados de 1975 até 1995, são 20 anos de idade, de 48 anos atrás, tá? Com certeza hoje essa régua já está maior, porque nós melhoramos a genética, né? Nós temos animais mais produtivos. Hoje em dia essa régua vermelha, a média hoje com certeza está maior, mas eu tenho certeza que também essa curva hoje também está bem maior do que nessa época. Mas isso mostra para a gente que a importância da estação de monta para a gente ter um bezerro mais pesado, um bezerro mais bonito, um bezerro na desmama que a gente consegue um valor agregado nele. Os animais que nascem no cedo, no mês 8, no mês 9, agosto, setembro, são os animais historicamente mais pesados. Então, é aí que a estação de monta entra na saúde dos bezerros, tá? Isso
é um dado histórico. Eu tenho certeza que a BCZ deve ter mais dados a partir de 95, mas eu achei bem interessante isso aí, porque é uma coisa antiga que nós estamos falando hoje em dia, né? Tá? Entrando num próximo etapa, né? É o pré-parto, né? A gente poder até... Pode, né? Pode, por favor. O ideal da estação, para a gente não ter prejuízo. O ideal da estação de monta, primeira coisa, a gente tem que pensar no clima que a gente está, né? Se a gente está aqui no Cerrado, no Centro-Oeste, a gente tem que pensar muito no nosso regime de chuva, tá? Uma estação adequada seria em torno de 90 dias, tá? O que a gente pensa? São 90 dias de estação, mais 90 dias de estação, são 12 meses. Uma vaca tem um parto por ano nessa conta, teoricamente é assim que funciona. Mas a gente sabe que tem estações que vai de 90 a 120 dias. Eu acho que se a gente manter de 0 a 120 dias, né? Se a gente manter entre 3 e 4 meses, a gente está num patamar ideal de estação de monta. Quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Tá? Isso vai depender da mão de obra, da fazenda, da estrutura, né? Se tem equipe, se tem mais de um curral ou não. Então tem uma série de coisas que limita a gente encurtar muito essa estação de monta. Mas o nosso objetivo é encurtar cada vez mais. Tá? Mas vamos tentar manter aí até 120 dias, aí seria um limite máximo, vamos dizer assim. Tá? Então, no pré-parto, né, é um momento que a gente tem a oportunidade de apartar esses lotes, né, por previsão de parto. Cada fazenda vai usar isso de uma maneira. Tem fazendas que põem brinco nas vacas de cores diferentes. Então, a vaca que vai parir no mês 8 está com brinco amarelo, a vaca que vai parir no mês 10 está com brinco verde. Então, a gente consegue identificar, a gente pode escrever a data de previsão de parto também nesse brinco, né, na hora que a gente está fazendo o diagnóstico de gestação. Se a vaca se a prenhez é de inseminação, eu sei exatamente o dia que ela foi inseminada, então eu tenho a previsão de parto dela lá na frente. Então a gente pode organizar dessa maneira, né? E nesse momento aqui a gente tem a primeira oportunidade de pensar em sanidade dos bezerros, né? Que aqui nós estamos falando de diarreia neonatal, né? Eu estou falando da diarreia neonatal no pré-parto porque a gente consegue prevenir diarreia neonatal, a diarreia dos primeiros dias de vida do bezerro, vacinando a vaca. Então a primeira etapa na saúde do nosso bezerro começa lá com a vaca. Né? Começa com a vacinação da vaca, que ela vai produzir um colostro de melhor qualidade, ela vai produzir um colostro com os agentes que tem na vacina e vai proteger o meu bezerro de ter essa primeira diarreia, né? De ter aquela diarreia, aquela primeira dos primeiros dias ali, aquela diarreia amarela que muita gente fala que é leite, é diarreia do leite e tal. Pode até ser, se a vaca for uma excelente produtora de leite, que na maioria das vezes não é o caso, né? Então, na maioria das vezes, nós estamos falando aí de agentes bacterianos ou virais que está cometendo aquele animal ali, né? E ele, desculpa, eu esqueci seu nome. Leone até falou, né, um pouco ali de saúde intestinal, né? Então, quando a gente tem um animal que tem diarreia, esse animal já teve prejuízo, né? Então, se eu destruir as velocidades do intestino por qualquer outro motivo, eu já estou tendo prejuízo. Esse animal talvez não desempenhe mais igual eu gostaria, tá certo? Então, esse é o primeiro momento que a gente tem para tratar o nosso bezerro, tá bom? Esse momento também é a hora da gente apartar os lotes por categoria, né? Eu até coloquei nesse momento aqui, mas eu acho que se a gente conseguir organizar a fazenda para a gente sempre ter esses lotes sempre separados, né? Novilhas em um lote, primíparas em outro lote, multíparas em outro lote, esse é o cenário ideal, né? São animais diferentes, com posturas diferentes, né? Uma vaca multípara, ela sempre vai deixar a novilha para trás, ela sempre vai comer primeiro que uma novilha, ela sempre vai beber a água mais limpa que a novilha. Então, esse animal, quando ele está todo mundo junto, os animais mais jovens, ele sofre as consequências dessa hierarquia, né, que existe entre os animais, tá? Então, o ideal é que esteja todo mundo separado, mas no pré-parto isso é fundamental. Tá? Se a gente não consegue fazer isso ao longo do ano, né, ao longo do tempo, a gente, pelo menos no pré-parto e maternidade, a gente tem que ter isso aqui. Eu encaro como se fosse uma regra, porque são animais completamente diferentes, com comportamento completamente diferentes. Tá? E cuidado com o manejo dos animais. Né? Aqui a gente está falando mais de bem-estar, né? Cuidar com os animais, trabalhar com tranquilidade. São animais que estão com gestação avançada, nós vamos levar no curral para fazer uma vacina. Não é o curral que causa aborto, e sim o manejo que tem dentro do curral que vai causar aborto. Se a gente souber trabalhar esses animais, nós vamos trabalhar de uma forma bem tranquila. Essa vacina tem uma grande vantagem, que a gente pode fazer, ela tem um intervalo muito bom de aplicação, né?
entre 3 meses e 3 semanas antes do parto. Então eu posso trazer meus animais, não preciso trazer meus animais 1 mês antes de parir, eu posso trazer eles antes, né? Então o manejo é melhor ainda, muito mais fácil, muito menos risco, né? Tá? Então aqui nós falamos do primeiro momento, do primeiro protocolo sanitário para a gente ter saúde dos nossos bezerros lá na frente. Tá? A maternidade é um momento super importante, né? Muito delicado, né? A escolha do local da maternidade influencia totalmente como esses animais vão parir. Tem que ser um lugar próximo da casa, né? De preferência próximo da onde a gente passa toda hora, que a gente consegue visualizar os animais 1, 2 ou 3 vezes por dia, vai depender de cada fazenda. De preferência lugar mais plano, sem buracos, sem obstáculos. Essa é a nossa maternidade ideal. O pasto tem que ter pasto, mas não tem que ter pasto muito alto, porque senão a vaca esconde o bezerro e a gente perde o bezerro lá dentro. Então a maternidade tem uma série de coisas para a gente poder escolher o local adequado, tá? A apartação dos lotes por categoria, como eu já falei lá atrás, nesse momento aqui é fundamental, é dito como regra, né? Eu não acho que pode ter exceção nesse momento. Eu acho que aqui, nesse momento, nós temos que ter a maternidade das novilhas, nós temos que ter a maternidade das multíparas. As multíparas e primíparas, a gente pode até abrir uma exceção entre elas, mas a novilha é um animal que a gente tem que tomar extremo cuidado. Eu coloquei ali no manejo, né, dos animais de novo, focando no bem-estar, focando na tranquilidade, manejo tranquilo, os animais confiando na gente, né, não querendo matar a gente lá na maternidade, esse é o ideal, né? E atenção, e muita atenção mesmo às novilhas. Não é todo materneiro, não é todo peão que tem condição de fazer maternidade de novilha. Maternidade de novilha é complicado, elas são muito sensíveis. Se a gente chegar na hora errada, às vezes questão de horas, se a gente não souber o momento ideal de chegar numa novilha recém-parida, a gente forma um guacho ali naquele momento. Então a novilha tem que ter uma atenção muito especial. E o funcionário que vai trabalhar com elas tem que ser um cara muito sensível também nesse aspecto. Ele tem que entender o momento delas, saber a hora de chegar. Isso é extremamente importante, tá? Os primeiros cuidados, aí vão entrar nos protocolos, né, nos primeiros cuidados com os bezerros, o que a gente tem indicado por aí, né, para os nossos clientes, tá? Então, os primeiros cuidados com o bezerro, né, a primeira coisa que a gente sempre fala é a cura do umbigo, né? A cura do umbigo em si, né? Hoje em dia existem produtos, o ideal seria o iodo 10%, mas a gente sabe que tem produtos comerciais hoje, como o umbicura, que tem resolvido muito problema. É melhor fazer um umbicura bem feito do que fazer o iodo mal feito. Então tem que colocar na balança, o ideal seria o iodo, mas se for para eu fazer o iodo mal feito, se não for para fazer do jeito certo, eu prefiro usar outro produto que eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer da melhor forma possível, tá? A doramectina, né, 1 ml de doramectina no nascimento, para evitar bicheira, principalmente no umbigo, né? A gente aqui sempre trabalha com vermífugo de curtação, né, um vermífugo 1%, porque a gente precisa que haja rapidamente, porque o que a gente está preocupado é exatamente com a bicheira no umbigo. E a gente também indica o Zuprevo, que é um antibiótico de longa ação, que vai proteger os animais contra outras afecções, né? Uma própria infecção de umbigo também, pneumonia, né? Doença respiratória, outras causas bacterianas, diarreia. Então, é um produto que a gente usa 1 ml por animal também, e ele protege, ele tem uma ação aí de 28 dias. Então, meu animal está protegido aí por 28 dias, e isso tem diminuído bastante a mortalidade nas fazendas que a gente tem visto esse protocolo aqui. Preventivo, porque a gente faz antibiótico preventivo porque esse antibiótico é de longa ação. Como ele age por 28 dias, nós estamos cuidando desse bezerro por 28 dias, entendeu? Não é um antibiótico que eu faço hoje e eu tenho que repetir daqui 48 horas, nada disso, porque aí realmente não resolveria o nosso problema, tá? Tem muitas fazendas que têm problemas de infecção de umbigo, fazendas muito grandes, principalmente, que é mais difícil visualizar os animais. Esse protocolo aqui tem resolvido e as pessoas têm usado e não abandonam mais, porque realmente diminui muito a mortalidade do bezerro. Aquelas mortes inexplicadas, né? Morreu lá o bezerro e tal, a cobra, não sei o que, aquela série de coisas que a gente está acostumado no dia a dia aí. Exatamente. E para controlar uma cura mal feita, né? Eu fiz uma cura de umbigo aqui mal feita, ou aquele, né, fiz mal feito, uso o Prevo aqui, ele vai conseguir diminuir esse problema, né, da mão de obra, né, vamos dizer assim, tá? Esse é um momento também que a gente indica a perfuração da orelha, né,
para uma futura identificação desses animais, tá? Então aí cada fazenda faz da sua maneira, tem fazenda que fura dois furos de cada lado, tem fazenda que fura um furo de cada lado, para depois colocar o brinco lá no futuro, tá? Tem fazendas que já colocam o brinco de identificação ali na hora, mas a gente sabe que tem muita restrição em relação a isso por conta de bicheira, e aí dá mesmo, mas a gente indica então nesse momento fazer a perfuração, e lá no próximo passo, vai vir no próximo slide, se eu não me engano, no próximo ou no outro slide, vai vir um momento adequado da gente colocar o brinco, tá? Então a gente vai deixar o furo e depois a gente vai colocar o brinco. Dessa forma a gente elimina bastante problema de bicheira aí em orelha, tá? Então é isso, né? Identificação dos animais, você pode identificar com tatuagem, né? No gado PO isso já é rotina, né? Mas é a melhor maneira mesmo de identificar os animais, isso em gado comercial também, né? É onde a gente tem menos problema e a gente já deixa o furo para depois a gente colocar o brinco, ou o brinco eletrônico, ou o brinco de identificação visual, mas a gente já deixa o furo lá e aí quando o próximo manejo que a gente for fazer com esses bezerros, esse furo já está cicatrizado, a gente coloca o brinco e não vai ter mais problema, tá? Não, você pode aplicar como é que eu vou dizer, um cicatrizante, um spray prata, né, que normalmente usa, um unguento. O unguento o pessoal usa muito no brinco em si, né? Você pode usar um repelente e tal, mas você vai ver que na hora que você faz o furo ali, o machucado é mínimo, assim, sai muito pouco sangue, é muito pouco problemático o furo em si. Mas você pode bater sim qualquer produto que você tiver à disposição lá, para ajudar naquele primeiro momento ali. Tá? As anotações necessárias, né? Nome da mãe, sexo do bezerro, as anotações que cada fazenda exige aí para ter o seu controle, né? O seu controle interno, tá? E a formação de lotes contemporâneos, né? Então esse é um momento importante. O animal que está na maternidade, a gente acredita que ele tem que estar ali para nascer mesmo, ficar ali o mínimo possível e já sair daquele pasto ali e começar a formar os lotes, né? Ou formação de lotes de ATF, né? Que esses animais vão formar grupos contemporâneos. Quando chegar, minha fazenda suporta lote de 100 animais. Então eu vou levando para o depósito, a hora que formar um lote de 100 animais, eu tiro aqueles animais dali, levo para outro pasto e vem o próximo lote para entrar para o depósito, né? Eu chamo de depósito, eu não sei se vocês entendem dessa maneira, mas a maternidade, o depósito é onde eu levo minhas vacas para começar a formação dos lotes, tá? Creche, pronto, é outro nome, creche, exatamente. Então é isso aí. Então isso é importante, é um manejo bem importante, a gente tirar esses animais da maternidade, né? Os animais que já estão bem, que já estão andando atrás da vaca, que já está tudo normal, a gente tirando esses animais para deixar a maternidade para os animais, para os próximos que estão chegando, né? Tá? Então tá aqui, né? O manejo dos bezerros aos 30 dias de vida, tá? Então aqui eu coloquei justamente a aplicação dos brincos, né? Então a gente furou lá atrás da maternidade. Quando a gente traz esse bezerro no curral com 30 dias, a gente vai colocar os brincos, o furo já está cicatrizado, está tudo certo, nós não vamos ter problema. Então pode ser o brinco eletrônico ou o brinco visual, e a gente faz, esse talvez seria o momento ideal ou o melhor momento para se fazer a aplicação dos brincos, né, da identificação. Esse também é um momento muito importante na vida do bezerro. Ele falou sobre a coccidiose, né? Que é um agente que normalmente começa a cometer os animais nessa fase de vida mesmo, aos 30 dias de vida. É onde a gente começa a ver animais com diarreia preta, né? Que a gente chama, vulgarmente falando, tá com a bunda suja lá, né? Que é o que a gente ouve do peão lá no dia a dia, né? É aquela diarreia que suja muito o animal. A gente consegue identificar o animal visualmente, a gente já tem uma tendência a achar que isso aqui é uma coccidiose, mas a gente tem exames que a gente pode fazer, o OPG, o OAPG, né? E justamente essa tela aqui é justamente desse bezerro. A infestação desse bezerro é extremamente alta de eimeriose, né? Então, esse é um animal que o intestino dele está sendo totalmente destruído. Esse é um animal que a saúde intestinal desse bezerro, ela já não vai ser a mesma mais, né? Então, essa diarreia, ela é preta justamente porque tem sangue, então o animal, as vilosidades do intestino estão sendo todas destruídas e o reflexo está aí. O animal vai sentir, vai perder peso, muitas vezes leva a óbito, tá? Então esse é um momento que a gente tem também para trabalhar esse problema. Tem fazendas que o problema é instalado e tem fazendas que tem ano que dá, tem ano que não dá, a gente pode trabalhar isso preventivamente com esse produto, né? Nós temos o Panacox, que ele também atua, ele tem tanto o princípio ativo que pega a eimeriose, que é o toltrazuril, e ele tem também fenbendazol, que vai pegar as outras verminoses. Então, nesse momento aqui, com um produto só, a gente resolve dois problemas, tá?
A gente vai eliminar a hemeriose, a coccidiose, a hemeriose, né? E também vamos eliminar as verminoses que estão dentro desse animal. Nós vamos dar uma outra vida para esse animal a partir daqui, tá? Eu falo preventivamente porque o tautrosuril ele age por 28 dias, então se esse animal se contaminar ao longo dos 28 dias, esse animal está protegido, né? E aí ele vai entrar em contato com esse agente algumas vezes, enquanto esse produto está fazendo ação, e com isso ele vai formando imunidade, e a hora que passar a ação do produto, ele está com a imunidade pronta, e esse animal provavelmente não vai ter mais problema lá na frente com a hemeriose, tá? Então, é a nossa grande indicação aqui para essa fase de vida aqui, por isso a gente resolve trazer os animais com 30 dias no curral, tá? E aí o início dos protocolos de ETF, né? Lógico que nas vacas que parirem em agosto, setembro, provavelmente os 30 dias não vai coincidir com o início da IATF, né? Eu sei disso, mas talvez seja um momento ali, mais uma oportunidade que a gente tem também de organizar esses lotes, né? Fazer os lotes, organizar para a IATF, deixar tudo pronto, e à medida que for chegando os animais que pariram mais tarde, a gente já pode fazer o trato dos bezerros e já começa a IATF nas vacas. Então a gente pode aproveitar esse manejo nas vacas que parem um pouco mais tarde. Tá? Manejo dos bezerros aos 120 dias, né? Aqui eu coloquei primeira vermifugação, mas esse manejo normalmente ele está relacionado à brucelose nas fêmeas, né? Ela está aqui, mas eu não coloquei ela em primeiro. Então esse manejo é praticamente obrigatório, né? Na pecuária de cria, né? É lógico, nem toda fazenda vai fazer os 120 dias, pode fazer com 150, então vai depender de cada fazenda, de cada situação, mas aqui a gente tem que para a gente fazer para cada fazenda, nós temos que visitar cada uma delas, né? Isso aqui é uma regra geral, né, dos protocolos, tá? Então, o manejo aos 120 dias, né, é indicado uma vermifugação, tá? A gente indica aqui o Panacur, né, é um vermífugo que tem, é o mesmo princípio ativo que tem lá naquele Panacox, né, que é o fenbendazol. Nesse momento ele é muito interessante, porque ele também é imunoestimulante, nós vamos aplicar algumas vacinas nos animais, e isso vai melhorar a resposta vacinal de todos eles, né? Então esse é um vermífugo bastante interessante, ele pega todas as fases de vida do parasito, pega ovo, larva, parasita adulto, então é um vermífugo extremamente eficiente com ação imunoestimulante e vai ajudar bastante na resposta, tá? Nesse momento aqui é a hora da gente fazer a primeira dose de clostridiose, né? No caso aqui a Polistar ou a Polistar T, que além de todos os outros clostrídeos ela tem tétano também. Então essa é a primeira dose que o animal vai receber na vida, né? De clostridiose. É uma doença extremamente séria, com a letalidade extremamente alta, e muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, talvez por falta de informação do que deve ser feito, tá? É uma vacina extrema, ela não é uma vacina de custo baixo, né? A única coisa que a gente tem que fazer é trazer o animal no curral. O custo dela é muito baixo pelo problema que ela causa lá na frente, ou ali, né, naquele momento mesmo. A clostridiose não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe nada. São vários tipos de clostrídeos que a gente tem no ambiente, e eles são extremamente letais, né? Então é uma vacina extremamente importante. Primeira dose de raiva, tá? Mesma coisa, né? A vacina com custo muito baixo pelo problema que ela causa. A gente é obrigatório em algumas regiões fazer, né, a vacina, mas eu acho que a gente não pode deixar para fazer só no momento da vacinação. É maio, eu vou fazer a vacina de raiva. Não, mas se eu trabalho com cria, eu tenho bezerro, chegou na hora de vacinar, eu tenho que vacinar esse animal, independente da época que eu estou. Né? Eu estou pensando no bezerro e não na campanha de vacinação. Tá? A brucelose nas fêmeas, né? Essa que tanto com a brucelina B19 ou RB51, tá? A mais usada nesse caso aqui, né? Nessa fase, é a B19, que é uma vacina que a gente pode fazer só de 3 a 8 meses de vida, por isso que eu falei que a gente tem uma flexibilidade nesses dias aqui, né? Então, essa vacina aqui eu só posso fazer entre 3 e 8 meses de idade da bezerra, só nas fêmeas, né? Só nas fêmeas. E a RB51 é uma vacina que eu posso fazer em qualquer fase da vida. Então, eu posso vacinar tanto a minha bezerra lá com 3 meses, ou posso vacinar minha vaca com 10 anos, tá? Mas isso não acontece com a B19, só a RB51, tá? E pesagem dos bezerros, que é um momento oportuno da gente pesar e ver como é que esses bezerros estão indo, né? Se está dando tudo certo, se tem ganho de peso e tal, se o que a gente fez lá atrás está surtindo efeito agora, tá? O manejo aos 150 dias, ele é basicamente o reforço das vacinas, tá? Tanto o reforço da vacina da Polistar quanto a da raiva, tá? E aqui está um gráfico aqui de como que essa vacina
de como que o animal responde a essa dose de reforço da vacina. Esse é um manejo que muita gente não sabe que tem que fazer, essa informação é muito falha no campo, pelo que eu percebo, com as pessoas que eu converso, mas isso é de extrema importância. O reforço dessas duas vacinas, e da maioria das vacinas são doses de reforço, e o reforço é extremamente importante. Aqui mostra, aqui desse lado aqui é o nível de anticorpo que esse animal produziu, tá? Então na primeira dose a gente vê que ele tem uma produção de anticorpo um pouco baixa, ele responde, mas responde mais baixo. Quando a gente aplica o reforço, a resposta desse animal é muito superior, tá? E aí, à medida que a gente for fazendo o reforço anual, né, dos animais, aí entra vaca, entra touro, entra tudo, tem que tomar essas vacinas todos os anos, esse animal vai cada vez melhorando mais, né, chegando num nível de proteção muito maior do que se ele tivesse tomado apenas uma vacina aí, e depois tomar um reforço anual lá de qualquer jeito, tá? Então é extremamente importante a gente trazer. Dá trabalho trazer os animais 30 dias depois? Realmente dá, mas o benefício é muito grande, tá? Aqui a gente não precisa engessar. É com 30 dias, tá? Mas eu consegui fazer com 40, eu perdi tudo? Não, lógico que não. Você não perdeu tudo. Eu vou conseguir fazer com 15 dias. Faz com 15 dias. É melhor do que não fazer, tá? Então não precisa ser... Se eu não conseguir com 30, eu perdi tudo. De jeito nenhum, tá? Aqui não tem engessado. O importante é a gente fazer. Lógico, eu não vou deixar para fazer com 70, 80, 90 dias depois, que eu não vou ter o mesmo efeito, tá? Eu posso até fazer, mas eu não vou ter o mesmo efeito que eu gostaria. Tá? E aqui, pesagem dos bezerros, né? Eu até pus o ponto de interrogação ali. Aí o bezerro está passando ali, se a gente achar interessante pesar, tudo bem, tá? Entrando um pouco agora na desmama, né? Falando da desmama, né? Como eu falei hoje, como é que tá o tempo aí, doutor Evandro? 5 minutos? Eu falei demais, né, doutor Evandro? Falando na desmama, né? Como eu já tinha falado lá no começo, né? A desmama confinada, tá? Então, a desmama confinada, a primeira coisa que eu penso é proteger contra a doença respiratória, tá? Nesse caso aqui, a pneumonia é o grande problema dos confinamentos, né? Tanto para gado adulto, tanto para gado jovem, tá? Essa é uma vacina que a MSD trouxe no ano passado, é uma vacina que chegou no mercado brasileiro, é nova, mas já é usada fora daqui há muitos anos, tá? É a vacina mais completa do mercado hoje, é uma vacina de 4 vírus, 2 bactérias, e 100% viva. Inclusive, a fração bacteriana dessa vacina também é viva, tá? Ela é dose única, ela não precisa de reforço. A duração da imunidade dela é extremamente duradoura, tá? Para os vírus, ela tem uma duração de 365 dias e para as bactérias, uma duração de proteção de 16 semanas, de 4 meses. É uma vacina que protege e, inclusive, ela tem um grande benefício de ser os mesmos vírus da reprodução. Então, se eu faço essa vacina nas minhas fêmeas, além de eu proteger contra a pneumonia, eu também estou protegendo contra os principais vírus que acometem, que causam os problemas reprodutivos. IBR, BVD, parainfluenza e vírus sincial bovino, tá? Essa é a constituição dela da fração viral, e ela tem Maema hemolítica e Pasteurella multocida, que são as duas bactérias principais causadoras de pneumonia, tá? Então, a vacina extremamente completa, a mais completa do mercado hoje, extremamente eficiente, imunidade extremamente rápida. O animal em 1 dia, 2 dias ele já está pronto para se defender, já o sistema imune já está completo e já está todo resolvido. Então, por se tratar de uma vacina de vírus vivo, tá? Vermifugação, né? É sempre muito importante a gente fazer a vermifugação dos animais na entrada de qualquer confinamento, tá? Tanto para gado adulto quanto para gado jovem. Aqui no caso eu coloquei o Panacur também, porque é um vermífugo de curta ação e dentro do confinamento eu não tenho reinfestação, tá? Além dele ser imunoestimulante, ele vai combater todos os vermes em todas as suas fases, e dentro do confinamento eu não tenho reinfestação, eu não tenho necessidade de fazer um vermífugo de longa ação nesse animal. Tá? Então, nesse momento aqui, não tem necessidade, por isso a gente indica o Panacur. Reforço da Polistar, tá? Eu sempre indico, o confinamento é um desafio, às vezes a gente vai fazer uma silagem, enterra um tatu junto, e esse tatu causa um botulismo nos meus animais lá, porque eu não fiz uma vacina básica, né? Uma vacina comum aí que está no nosso dia a dia. Tá? Então, mas meu animal tomou a vacina há 4 meses, não tem problema, repete a vacina de novo. Isso não vai te trazer prejuízo, na verdade vai te trazer tranquilidade na hora que o seu animal estiver lá dentro do confinamento, tá? A gente pode fazer a vacina de raiva também,
Muitos pecuaristas optam por não fazer nesse momento a de raiva, porque já fez há pouco tempo. A de raiva eu até acho um problema menor se a gente fez dose e reforço lá atrás, né? Então, se a de raiva a gente deixar para a próxima campanha, talvez não teria tanto problema. A Polistar eu não deixo. A Polistar eu acho que tem que fazer independente de quando o animal tomou essa vacina antes de chegar lá, tá? Um modificador orgânico, né, que sempre ajuda, tá? Vai ajudar, né, nas funções orgânicas dos animais, vai melhorar a imunidade, vai melhorar a resposta vacinal também, junto com o Panacur, né? Então, o modificador orgânico é sempre uma indicação. E pesagem dos animais, porque desmama é o momento que a gente quer saber mesmo qual que é o fruto do nosso trabalho lá atrás, né? Tá? Na desmama pasta o protocolo ele muda um pouquinho, tá? Primeira coisa que muda aqui nesse caso a gente indica o Solution, como eu falei, o Solution ele é um vermífugo de longação, é um 3,5, né? 3,5, concentração dele 3,5%, tá? Então nesse momento os animais que vão para a pasta, eles estão num alto desafio, né? Tanto da seca que vai entrar logo ali na frente, como os pastos ainda estão verdes, esse animal pode se recontaminar, e o Solution, como ele age por um período maior, esse animal está protegido por um período maior também, e aí nós vamos ter um ganho de peso muito superior, tá? Esse é um produto que é uma associação de duas moléculas, tá? Ele é ivermectina mais abamectina. Isso vários estudos, né? Ele tem vários estudos de ganho de peso aí, tem mais de 100 estudos aí que tanto no Brasil, tanto fora do Brasil, e esse produto realmente ele ganha em todos os trabalhos que a gente faz aí, ele ganha disparado dos outros aí em relação a ganho de peso, tá? O que acontece com ele? Que essa associação dessas duas moléculas, ela impede a resistência tanto da ivermectina quanto da abamectina. As duas moléculas trabalhando junto, a gente impede muito a resistência. A gente sabe que a ivermectina hoje em dia ela já tem bastante resistência, o que não acontece com o Solution justamente por conta dessa associação. Quando uma molécula não atua, a outra molécula está atuando. Então, por isso ele tem uma resposta tão satisfatória assim, tá? Reforço da Polistar, como se fosse lá no confinamento mesmo, tá? É um momento de desafio do animal, é estresse, esse animal a desmama é um estresse, isso prejudica a resposta do animal. Então é o momento da gente repetir de novo a Polistar. A raiva, como eu falei, tem pecuarista que não faz nesse momento, é o menor problema realmente nesse momento, tá? Modificador orgânico aqui, principalmente no caso da desmama pasta, o modificador orgânico vai trazer uma resposta ainda melhor, porque os animais vão para um capim que não é de tão boa qualidade, muitas vezes tem que o pasto abaixo, é seco, o capim é ruim, então o modificador orgânico aqui a resposta ainda é bem mais visível do que no confinamento, tá? E a pesagem dos animais, né? Como de costume, tá? Na desmama, tá bom? É o último slide, viu, doutor Evandro? Aqui só traçando uma linha do tempo, né, do que a gente falou, né? Como eu falei, eu não tenho como falar de nascimento até aqui sem falar um pouquinho antes lá, de importância falar da estação de monta, de como organizar, qual o momento ideal, qual o período ideal de estação de monta, quando os meus bezerros devem nascer, né? Falar do pré-parto, que é a hora da gente conseguir prevenir aí a diarreia neonatal, aquela primeira diarreia do bezerro, tá? Da maternidade, como trabalhar com os animais, visão de categoria e tudo mais. E aí o nascimento do bezerro, né, os primeiros procedimentos, cura de umbigo, depois aos 30 dias quando a gente traz para fazer a primeira vermifugação, identificar esses animais com o número da fazenda ou o número da mãe mesmo, mas colocar um brinco nesse animal para a gente poder saber e ter o controle zootécnico de tudo que está acontecendo, né? O manejo aos 120 dias, que está muito ligado à vacina de brucelose nas fêmeas, que é a segunda oportunidade que a gente tem de vermifugar e também de vacinar esses animais, né, com Polistar, raiva. E o manejo 150 dias, que é quando a gente vai fazer o reforço dessas vacinas, tá? E aí até a gente chegar na desmama. Uma coisa bem interessante, tá? Daqui para cá, né? Assim, se a gente não preocupar do nascimento até a desmama, e não fizer os protocolos adequados, e não trabalhar com prevenção, a gente tem que pensar que daqui para trás a gente fez um investimento muito grande até esse bezerro cair no chão aqui, né? Até o nascimento desse bezerro. Então, se a gente desleixar daqui para frente, aqui eu tenho que trazer com 30 dias, me dá muito trabalho, mas e o trabalho que eu fiz daqui para trás? Eu vou perder tanto economicamente, perder dinheiro, porque eu resolvi não trazer o meu bezerro aqui e fazer a vacina da forma adequada, né? Então, acho que por isso que eu não consegui tirar a primeira parte lá para falar dos bezerros, tá?
E aí a nossa ideia é que a desmama, né, seja ela confinada ou a pasto, quando a gente faz todos os protocolos adequados, é que a gente tem um bezerro de qualidade, é isso que a gente busca, né? São animais bons, animais calmos, tranquilos, com bom score corporal, vacas boas, é isso que a gente está buscando. A gente quer saúde dos bezerros, né? Para a gente poder ter uma rentabilidade maior lá na frente. Porque no final das contas o que a gente busca é vender bem esse animal aqui, né? E quem tem produto de boa qualidade sempre tem um preço diferenciado no mercado, tá? Então essa é a nossa ideia, espero ter sido claro aí com vocês, que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela oportunidade, é isso que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.